Estamos de volta com o WW, que recebe agora Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Caio, boa noite a todos que nos escutam. E o João Francisco Meira, que é sócio fundador do Instituto Vox Populi. Boa noite, João. Boa noite, Caio, boa noite, professor, boa noite, audiência. Bom, vamos lá. Os Estados Unidos e outros 10 países latino-americanos, além da União Europeia, rejeitaram hoje a decisão do Supremo Tribunal da Venezuela de validar a vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais. E o Brasil não está nesta lista. Veja os detalhes. Os governos da Argentina, Costa Rica, Chile, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai assinaram a declaração conjunta. A nota diz que só uma auditoria imparcial e independente que avalie todas as atas garantirá o respeito pela vontade popular. O Departamento de Estado americano afirmou também que a decisão da justiça venezuelana carece de toda a credibilidade. A pasta ainda pediu uma transição pacífica de poder e a libertação de todas as pessoas detidas durante o protesto da oposição. O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que não tem dúvidas de que as eleições na Venezuela foram roubadas. E hoje dia eu não tenho nenhuma dúvida que se han roubado a eleição, que não há independência nem separação de poderes em Venezuela, que lo que está sucediendo es lamentable y por lo tanto nosotros vamos a seguir defendiendo que el triunfo autoproclamado de Maduro no puede ser reconocido. Segundo a apuração do analista sênior de internacional Américo Martins, o Brasil disse que não vai reconhecer o resultado do pleito sem a divulgação das atas eleitorais. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, que é a mais alta corte do país, decretou o sigilo de todas as atas ao mesmo tempo que reconheceu oficialmente a vitória de Maduro. O órgão é controlado pelo governo chavista. E em mais uma medida contra a oposição, o procurador-geral da Venezuela disse que o candidato Edmundo González será convocado a depor sobre o site da oposição onde foram divulgadas as atas eleitorais. Tarek Saab não especificou quando e como isso irá acontecer. O procurador disse que a página na internet usurpou a qualidade e competência que só corresponde ao poder eleitoral venezuelano. A oposição e vários países da comunidade internacional contestam o resultado e dizem que Edmundo González venceu a disputa com 70% dos votos. Bom, professor Trevisan, por que o Brasil não aproveitou a onda aí, aproveitou que a Corte Superior da Venezuela validou o resultado do Conselho Nacional Eleitoral e entrou nesse barco para condenar mais fortemente a eleição na Venezuela? Bom, boa noite, João, boa noite, Daniel, boa noite a todos que nos escutam, né? Olha, Caio, eu acho que essa é uma questão bastante importante sobre por que a diplomacia brasileira está agindo dessa forma, né? Ela está ficando ao largo de todos os seus vizinhos e, de alguma forma, da posição norte-americana, né? Eu acho que a gente começa a analisar esse cuidado da diplomacia brasileira, primeiro de tudo, pelo fato de que o Brasil tem responsabilidades muito firmes em relação à Venezuela. O Brasil, o erro brasileiro, a gente depois pode analisar isso com mais calma, foi ter passado da condição de fiador do famoso acordo de outubro de 23, que trocou sanções dos Estados Unidos pela eleição. O Brasil passou da condição de fiador para uma condição de responsável pelas condições que aconteceram na Venezuela. O Brasil, na verdade, avançou a linha de que todos os outros países se preservaram, a Colômbia também. Não é de graça que os dois países estão, desta forma, para usar uma expressão, isolados nesse contexto. É claro que quando nós olhamos para isso, nós temos que entender por que o Brasil age dessa forma. Uma resposta simples é que nós temos fronteiras secas com a Venezuela, bastante difíceis. Temos 600 mil venezuelanos aqui, a Colômbia tem 2,8 milhões de venezuelanos lá. Basta essa informação para não querermos mais situações de tensão.
Então, Brasil e Venezuela olham para esse lado para manter-se ainda com algum canal de negociação. Porém, eu acho que a melhor parte para a gente entender a diplomacia brasileira está na fala do senador Ben Cardin, que vem a ser o presidente da poderosa Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, que ontem deixou muito claro que o Brasil tem diretamente uma posição que precisa ser preservada. E são as frases do senador. O Senado americano confia à diplomacia brasileira e, com o aval da diplomacia colombiana, alguma forma de comunicação. Isso quem está dizendo é o presidente da Comissão de Relações Exteriores dos Estados Unidos. São vários jogos que nós temos que olhar. O Brasil não tem só um problema de fronteira seca com a Venezuela. Nós temos um problema concreto de que a Venezuela pode trocar de lado, Caio, e passar a ser efetivamente protegido por China e Rússia. Os Estados Unidos não querem isso e nem a América Latina. Bom, a gente tem uma pesquisa aqui muito interessante do Instituto Vox Populi, né, sobre o que os brasileiros acham do resultado nas eleições da Venezuela. Vamos ver. Na pergunta quem ganhou mais votos na Venezuela, 63% responderam Edmundo González, 15% Nicolás Maduro e 22% não sabe ou não responderam. E no recorte dessa pergunta por posições políticas, nós vemos que na esquerda, 62% disseram Edmundo González e 21% Nicolás Maduro. E 18% não souberam responder. E já ali na direita, 77% responderam González e 11% Maduro e 12% dos entrevistados não souberam responder. A pesquisa ouviu 1.515 pessoas entre os dias 10 e 15 de agosto. E a margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos. O João, aqui, que é o diretor do Vox Populi, está conosco para comentar esta pesquisa do Instituto Vox Populi. O que mais me chama a atenção é que, diferente de tudo, aqui no Brasil, em grande parte do mundo, não tem um recorte, tem quase a esquerda e a direita, João, você me corrige, por favor, porque você que é especialista em pesquisas, tem quase, une a esquerda e a direita a percepção de uma eleição fraudada e de um regime chavista ali comprometido ali com a democracia. Mas, por favor, a sua análise, por favor. De fato, quando nós temos números desse porte, o próprio número já significa que deve haver convergência não apenas no plano da distribuição ideológica, mas também da distribuição demográfica, econômica e social. O fato é que o assunto das eleições da Venezuela despertou uma atenção importante. Eu tenho a impressão de que isso está relacionado, inclusive, com esse processo de imigração. É perceptível, principalmente nas cidades maiores do país, a presença dos venezuelanos que deixaram o país. Há uma atenção para essa situação que já vem há algum tempo produzindo notícias, e essas eleições tiveram uma cobertura muito ampla, tanto da mídia convencional quanto dos canais de redes sociais e das mídias digitalizadas. Então, em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que houve atenção. Em segundo lugar, é importante que a gente se lembre também que o Brasil passou por um momento de instabilidade no sistema democrático bastante recentemente. Então, uma eleição que passa a impressão de que não foi bem conduzida também, naturalmente, chama a atenção. Então, o fato é este: a população brasileira, a opinião pública, percebe que alguma coisa de errado aconteceu na Venezuela. Há uma percepção muito clara de que a autoproclamação de vitória de Maduro não é acompanhada por evidências críveis. A mesma pesquisa
informa que a grande maioria da população não concorda, não acredita nas alegações do governo venezuelano e, portanto, de certa forma, acompanha a posição brasileira de que é preciso ver os resultados. E aí, à medida em que esses resultados não são disponibilizados... João, uma pergunta aqui. João, deixa eu te fazer uma pergunta. Observando aqui os recortes, os dados da pesquisa, me chama a atenção que 48% dos ouvidos pela pesquisa têm uma impressão hoje, uma avaliação pior de Nicolás Maduro do que tinham antes da eleição. Então, isso mostra que, seja a esquerda, seja a direita, as pessoas têm uma avaliação pior do regime venezuelano e imagino que isso dá uma oportunidade ao governo brasileiro e ao PT, muito vinculados à história desse governo venezuelano e de Chávez, de fazer um ajuste nessa posição. Minha pergunta para você é, ainda existe tempo para fazer um ajuste e diminuir o desgaste, o custo político interno das posições que foram assumidas até agora? Bem, o dado da opinião pública está sendo disponibilizado hoje. A CNN está publicando essa pesquisa com exclusividade pela primeira vez no dia de hoje e esta informação vai se difundir. Ela não era de conhecimento público, essa pesquisa foi realizada há muito pouco tempo atrás, e eu acho que é necessário refletir sobre esses dados. Agora, o que fica muito claro nessa pesquisa é que quando o processo eleitoral não ocorre da maneira esperada, a opinião pública brasileira tem uma percepção muito clara do valor do processo eleitoral, do valor da democracia, do valor do respeito à regra democrática, e ela não há de compreender por que isso possa ser uma exceção num caso ou no outro. Então, eu acredito que, à luz dessa informação, é preciso refletir. Agora, eu não sou conselheiro e nem consultor desse ou daquele partido para dizer o que eles devem fazer. O que eu vejo é que essa informação está sendo disponibilizada e eu espero que ela produza uma consequência racional. Bom, eu agradeço muito ao João Francisco Meira, né, que nos trouxe essa pesquisa com exclusividade, é sócio fundador do Instituto Vox Populi. Muito obrigado, viu, João? Um prazer. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre os Estados Unidos, né? A Federal Reserve deixa claro que vai cortar a taxa de juros em setembro. Até já.